Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta para mais um vídeo. Hoje eu gostaria de estar tratando com vocês sobre o tema Deus é o nosso refúgio. Nós estamos aí, às vésperas de um novo ano, com muitas incertezas, com muitos desafios, muitas preocupações, na verdade, na área política, econômica e até na área religiosa, por que não dizer, né? Mas o nosso refúgio, segundo as Escrituras, é o nosso Deus. E eu gostaria de conversar com vocês sobre isso, de estarmos refletindo um pouco sobre isso no livro de Lamentações de Jeremias. Vamos comigo? Então, pessoal, vamos hoje fazer uma reflexão no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos de 21 a 26. Rapidamente, pelo menos eu espero. E vamos observar o que passava, pelo menos rapidamente, no coração de Jeremias, do profeta Jeremias. Ele estava sofrendo por causa das aflições da cidade de Jerusalém, do povo judeu, e ele começou a lamentar, ele chorava, era chamado, é conhecido hoje em dia, pelos estudiosos, depois da sua época, como profeta chorão. Só que ele, diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas, ele ainda manteve no seu coração, na sua mente, uma esperança, um motivo de se alegrar, um motivo de continuar firme, resistindo e agradando a Deus. Por quê? No seu coração ele havia firmado o propósito de ter Deus como refúgio. Refúgio para todos os momentos da sua vida. E isso vale para nós também. Então vamos ver um pouquinho? Vamos lá. Versículo 21. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, neste sentido, nós encontramos no coração de Jeremias essa mensagem de que as misericórdias do Senhor são a causa de o povo de Israel não ter sido consumido. Em outras palavras, as misericórdias de Deus preservam. As misericórdias do Senhor, elas mantêm o povo na sua presença. Mesmo diante de todo o pecado que o povo havia pecado, transgredido a vontade do Senhor, feito tudo conforme a sua própria vontade, nada de acordo com Deus, Deus ainda manteve a sua fidelidade firme, diante daquela nação que estava transgredindo a vontade de Deus. Então, Jeremias fala, olha, as misericórdias do Senhor, elas é que são a causa de nós não termos sido totalmente destruídos, consumidos, desaparecermos da face da terra. Isso vale para nós também. Hoje nós também estamos passando por momentos difíceis. Desde que a igreja está sobre a face da terra, ela tem passado por tribulações. Aliás, Jesus nunca enganou seus discípulos, Ele sempre manteve isso avivado no coração deles. No mundo nós passaremos por aflições. Acontece que nós devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu. Então nós, face a essa verdade, devemos nos manter animados, firmes e lutando. Porque as misericórdias do Senhor, assim como foram boas para Israel, são boas para nós hoje também. Elas nos preservam. Basta a gente olhar a história da igreja, o quanto que ela sofreu, a gente vai ver que 2000 anos de sofrimento e ela continua resistindo. Versículo 23. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, além de ele perceber que as misericórdias do Senhor preservam o seu povo, ele também entende que as misericórdias do Senhor são sem fim, renovando-se dia a dia, todos os dias. Elas são novas, toda manhã. Poxa, gente, isso é maravilhoso. Nós podemos confiar e nos alegrarmos até nisso, porque as misericórdias de Deus todos os dias se renovam e não tem fim. E elas, com isso, acabam manifestando a fidelidade do nosso Deus. Foram manifestadas lá para Israel, Jeremias percebeu, escreveu, deixou isso registrado para o povo poder relembrar e para nós também. As misericórdias do Senhor manifestam a fidelidade de Deus, porque todos os dias elas se renovam, todos os dias sem fim. Mostrando, portanto, que Deus é fiel. Ele é fiel porque isso é um atributo dele, não é porque ele pratica essa misericórdia diariamente, não, tá? A fidelidade faz parte do caráter de Deus.
Mas, ao manifestar essa misericórdia diariamente, sem fim, nós vemos então o quanto Deus é fiel, né, nessa prática. Agora, nós vamos ver o versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A porção do aflito deve ser o Senhor, de acordo com Jeremias, verso 24, né? E essa porção indica a questão de alimento, de algo que fortalece, aquilo que nos traz vigor, né? Então, o Senhor é a porção do aflito. Aí resta para nós hoje, já que Jeremias estava falando na sua época, né, para o seu povo e para ele mesmo, declarando isso, que o Senhor é a porção que alimenta, que fortalece e como uma comida, né, como um alimento que nós precisamos todos os dias. E hoje, qual é a nossa porção? Qual é a tua porção? Qual tem sido a porção do povo de Deus? O que está nos alimentando, gente? É algo para a gente parar e pensar. O que realmente está nos fortalecendo ao longo da nossa vida, né? Isso ajuda muito, se nós fizermos essa reflexão e chegarmos a uma devida conclusão, vamos saber o porquê estamos como estamos. Estamos fortes? Certamente é porque o Senhor é a nossa porção. Se estamos fracos, é porque a nossa porção já está sendo outra coisa. Já não está sendo mais o Senhor, nem as suas palavras, nem a sua vontade, as suas promessas, né? Então, vale a pena a gente refletir sobre isso. Será que o Senhor tem sido realmente a minha porção? Quais são as evidências de que o Senhor tem sido a minha porção, a tua porção, né? Então, vamos para o verso 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. O Senhor é bom. Isso a gente não tem dúvida, né? Para aqueles que esperam no Senhor e o buscam. Esperar em Deus é algo que todo o cristão, todo servo de Deus deve exercer, deve praticar na sua vida. Não só uma esperança, mas aguardar pacientemente, firmemente na pessoa de Deus e buscá-lo. Eu tenho observado que Satanás tem falado para muitos corações de crentes, dizendo que eles podem servir a Deus em casa, não precisa mais ir para a igreja. Por aqui ir para a igreja, fica em casa mesmo, posso adorar, posso louvar o Senhor, posso meditar a palavra. É verdade, mas você não pode manter comunhão com o corpo de Cristo, a igreja, se ficar em casa. Essa que é a verdade, né? E onde fica aquela mensagem que o Senhor Jesus, inspirando o autor aos Hebreus, disse que nós não devíamos ou não devemos abandonar a congregação como era costume de alguns já na época dos apóstolos? Onde fica essa mensagem? O que a gente faz com ela? Não deixando de congregar como é costume de alguns. Já estava acontecendo isso naquela época. Hoje, Satanás continua falando e pessoas acabam abraçando essa mensagem. Quando a palavra de Deus nos diz que devemos nos manter firmes na presença do Senhor, agregados a outros, né? Como disse Jesus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Igreja. Ah, pastor, mas eu posso ficar em casa com a minha família. É verdade. Mas você com a sua família não pode manter comunhão com a igreja de Cristo ficando preso em casa, louvando e adorando a Deus em casa. É verdade que Jesus disse à mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não em Jerusalém nem em Samaria, mas em qualquer lugar. Isso é verdade também. Mas ele não disse que nós devemos ficar em casa para adorar a Deus, abandonando a igreja, abandonando a comunhão, a comunidade de Cristo. Ele nunca disse isso. Então, cuidado com esse tipo de pensamento, com esse tipo de ensinamento que tem surgido ultimamente, né, para nós nos isolarmos. Isso não é mensagem de Deus, tá? Deus é bom para aqueles que o buscam. Pense nisso. 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Outra mensagem maravilhosa aqui. Bom é ter esperança? Sim, é muito bom, maravilhoso. Mas devemos aguardar pacientemente e em silêncio a salvação do Senhor. O Senhor tem uma salvação para cada um de nós, para o seu povo, e nós precisamos aguardar essa salvação chegar. Assim como Jeremias estava vendo aquela devastação, aquela destruição junto ao seu povo, e ele disse: olha, devemos aguardar pacientemente, silenciosamente, essa salvação do Senhor. Porque Deus está no controle, Deus não perdeu o controle das coisas. Então, vamos aguardar pacientemente esta salvação. O que a gente está pensando hoje, gente? O nosso país está aí nessa turbulência, né, política, econômica, social,
até religiosa, essa discussão entre os crentes, entre a comunidade cristã, um verdadeiro tumulto. E onde estamos esperando a salvação? Onde está o nosso foco? Onde está a nossa verdadeira esperança? Está no voto? Está na nossa própria imaginação e raciocínio? Está num estilo de governo político? Onde que está a nossa esperança? Estamos aguardando pacientemente e silenciosamente no Senhor essa salvação? Que salvação? Certamente Jeremias não estava falando da salvação eterna. Ele estava falando da salvação das coisas do dia a dia. O povo estava sofrendo pelo Império Babilônico, o povo estava sendo cativo, o povo estava mantendo seus olhos fixos no Egito para procurar a salvação ali, esperançoso de que o Egito viesse ajudá-lo. E Jeremias disse, não é aí o foco do nosso olhar, nós não temos que olhar para o Egito, nós temos que olhar para o Senhor e aguardar nele a salvação. E em silêncio, sem grito, sem desespero, sem angústia, sem ansiedade, mas com toda confiança de que Deus vai suprir a nossa necessidade. Isso serve para nós também. O mundo está aí, né? Tumultuado, porque não busca Deus, não quer saber de Deus. Então, é isso aí. Né? Agora, nós que buscamos ao Senhor, temos uma pátria celestial, que estamos aguardando Jesus vir de lá para nos buscar, para nos levar. O nosso lugar não é aqui. A nossa luta tem que ser para levar o evangelho de salvação aos que estão perdidos e com muita insistência e perseverança e aguardarmos pacientemente e em silêncio essa salvação. Para nós, a salvação eterna, a salvação que nos leva para o céu. Mas também os livramentos, né, do nosso dia a dia, por que não? Então pense nisso, reflita sobre esse texto e que Deus nos abençoe. Até a próxima.